terceiro mandato do cara. Agora, no finalzinho, ano de eleição, é que ele vai propor alguma coisa de combater o crime organizado. Deu uma semana. Semana que vem vai ter um plano aqui. Quem fugiu do país, tudo bem. Quem não fugiu, não vai fugir mais. Quer dizer, tá dando recado ainda para esses faccionados que podem fugir do Brasil ainda? Então, fala o seguinte, o Lula tem um prazo de validade. Você vai ficar aqui no Brasil, Lula, só até janeiro do ano que vem, porque vai acabar o seu governo. E eu quero aproveitar a sua audiência para dar um recado a esses faccionados, esses marginais que são do CV e do PCC. Vão embora do Brasil, porque a partir de janeiro do ano que vem, ou vocês vão ser presos, ou vocês vão ser neutralizados pelas nossas polícias. Se eu tô vendo que o cara é ladrão e eu continuo votando nele, aí a culpa é minha, porra. O cara surge hoje aí como Augusto Cury e o povo decide votar nele e amanhã ele rouba, a culpa é do povo, porque foi o povo que elegeu ele lá. Eu fiz parte da culpa que colocou Lula lá. Eu não fiz parte da culpa que reelegeu ele, que elegeu Dilma e que veio botando esse PT no poder aí, porra. Porque eu não sou manada, caralho. Quando eu entendi que aquela porra como era, eu tava com 16 anos, quando eu entendi aquela porra como era, aí permanecer no erro é burrice, porra. Então, irmão, quando você entendeu, tem muitos que não entendem porque não conseguem entender. Mesmo com o mensalão, você tá dizendo... Não consegue entender, mas tá botando a porra lá. Ele tem que procurar entender, porra. E Flávio continua fazendo história. Ontem, o encontro foi com Donald Trump. E hoje, a agenda continuou no topo do poder mundial com o secretário Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance. A imprensa tentou desmerecer a viagem cobrando nota da Casa Branca, mas a resposta de Flávio foi cirúrgica, mostrando que ele fez história como o primeiro pré-candidato recebido pelos três. Essa proximidade internacional direta mostra a força da oposição brasileira lá fora. Um dos pontos mais marcantes foi o interesse explícito do vice-presidente americano J.D. Vance. Ele fez questão de perguntar a Flávio Bolsonaro sobre a real situação da liberdade de expressão e do jornalismo no Brasil hoje, demonstrando forte preocupação. Eles estão tremendo porque a oposição está asfixiando o crime de um jeito nunca visto. Flávio cobrou o que o atual governo ignora e exigiu que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, bloqueando o financiamento internacional dessas facções. A direita garantiu mais prestígio para o Brasil lá fora do que a diplomacia oficial em anos. Deixe seu comentário de apoio. Gostaria que todo presidente brasileiro pudesse falar inglês. Pare! Quem ri não vai pro céu! Vamos à próxima pergunta, Eduardo Ribas, da agência F. Thank you very much, Mr. President. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Não ri. Excuse me, thank you very much, Mr. Perdão, President. presidente. É não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam de fato universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Excuse me, thank you very much, Mr. Perdão, President. presidente. Ah, Lula, meu presidente. Cara de rico. A Covid eu venci, tá vendo aqui, ó? AIG Acessórios. A Covid eu venci, guerra eu venci, tá? Mas o efeito Lula, eu fechei 2 de uma vez só. 2. E eu não vou falar pra você, só nesse pedaço de calçada aqui tem umas 100 fechadas, tá? O Lula quebrou o país. Quando eu falo pra você, aí o cara vai falar, você que não sabe administrar o seu dinheiro. Aí eu vou falar, não é não, pô. Fechada, ó, e fechada. O país tá quebrado. Quer ver o que tem no país? É isso aqui, ó. Ó, enquanto tem político de esquerda preocupado com rato, tá aqui, ó, morto. Quem é que te ajuda na rua? Eu, tá vendo? É de direita. Tá vendo aí? Corta o cabelo, dou banho. E você tá aí fazendo lei por causa de rato. O que pode acontecer? Qual seria, antes da pergunta, a notificação que foi feita hoje, mais cedo, ao 12h42,
A justiça norte-americana dá 21 dias para o ministro Alexandre de Moraes se pronunciar, é isso? Exatamente. Essas são as regras de litígio federal dos Estados Unidos, que após um réu ser notificado, ele tem 21 dias para se apresentar ou pedir uma postergação ou apresentar uma defesa. Tá. Se não apresentar, se o ministro não responder essa notificação? Se o ministro não responder, o que a juíza pediu para a gente, na decisão mesmo, está escrito ali, todo mundo pode ler, é de conhecimento público, é para a Rumble e a Transmídia se pronunciar rapidamente para solicitar uma sentença em revelia, né? Em default. E se a gente peticionar isso, é provável que a juíza vai outorgar, porque ele não aparece. E o que a justiça norte-americana, doutor Martim, pode apresentar nessa sentença? Por exemplo, o governo norte-americano pode retomar a lei Magnitsky aqui no Brasil? Não por causa desse processo. Obviamente, o governo americano pode impor sanções sobre o ministro novamente. Já tem acontecido no passado, né? Mas isso é competência do governo americano, não é parte desse processo. Só para ser bem claro. Aí, obviamente, se você lê o anúncio da OFAC, quando ele foi sancionado em julho de 2025, claramente fala das questões de censura. Obviamente, a Rumble e a Transmídia não são as únicas vítimas do ministro. Teve diversas outras. E depois ele, até onde a gente sabe, ele foi tirado da lista de sanções em dezembro de 2025. Naquele momento tinha uma grande expectativa que ia ter uma mudança de comportamento, que ia ter uma mudança mesmo, né? Que as coisas iam mudar e que, obviamente, a Rumble seria restaurada, que os mandados de censura parariam. Mas, infelizmente, isso faz uns aproximadamente 6 meses e o comportamento não tem mudado. Agora, não cabe a nós determinar se é apropriado ou não e que ele retorne a ser sancionado. Isso é uma decisão exclusivamente do governo dos Estados Unidos. O que está no alcance, doutor Martim, da justiça norte-americana? O que a justiça norte-americana pode fazer contra um ministro do Supremo Tribunal Federal de um outro país? Danos monetários. Pelos danos sofridos pela Rumble, Transmídia. Por exemplo, lá em fevereiro de 2025, se não me engano, não tenho aqui as ordens de censura na minha frente, mas ele ameaçava e depois impôs multas de R$100 mil por dia. Tudo isso vai se acumulando, né? Depois tem os custos de defesa. Depois você tem os custos, diversos danos e prejuízos que depois podem ser explicados ante a justiça. E aí a juíza vai fazer uma determinação do tamanho dos danos monetários e impor uma sentença acorde a isso. Ore pela proteção do seu filho e envie esta oração para ele. Querido Deus, obrigado pelo presente que é meu filho. Obrigado pela vida dele, pela força dele e pela luz que ele traz para este mundo. Hoje eu o entrego em tuas mãos e peço que continues a protegê-lo todos os dias. Onde quer que ele vá e qualquer que seja a situação que enfrente, envolve-o com a tua presença. Protege-o de todo perigo visível e invisível. Protege o coração dele do medo. Protege a mente dele da ansiedade. Protege os passos dele de todo o caminho perigoso. Envia teus anjos para caminharem ao lado dele e faz com que a tua paz habite profundamente dentro dele. Senhor, quando ele enfrentar decisões difíceis, dá-lhe sabedoria. Quando ele se sentir inseguro, dá-lhe coragem. Dá-lhe discernimento para reconhecer a verdade e seguir o caminho certo. Que ele saiba que nunca está sozinho, porque tu estás com ele. E porque ele é profundamente amado. Se neste novo mês você está orando pela proteção do seu filho, escreva amém e envie esta oração para ele. Para que ele saiba que sempre está coberto pelo amor de Deus.
Quando eu entro no quarto, eu me deparei com os dois